Estamos no ar, doutor Guilherme. Eu tô aqui falando da vida. Porque falo demais. Deixa eu ver aqui. Olha, estamos mesmo no ar, não é que é Boa verdade? noite, pessoal. Não é que estamos no ar? Estamos no ar, cara, olha lá. É Aí, viu? verdade. O pessoal tava escutando a Alessandra falar que se ela quiser chorar, ela chora, se quiser sambar, porque, pessoal, na semana que vem a Ale vai, depois de algum tempo, né, Ale? Depois de quase 3 anos, Ele vai voltar ao Brasil tá para visitar. para me visitar. Até porque eu Olha lá, aqui hein? tô contando já o Os tempo dias, né? certinho. É? A gente pode pensar em estender aí, né? Não tem extensão do status aqui, a gente pode estender o status Ah, brasileiro. vai Enfim, estender. boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Lopes Law. A nossa segunda. A nossa segunda Segundinha. live. Segunda live. Segunda live que tem toda quinta, só para dar um bug no cérebro. Não, gente, não é segunda, é quinta-feira a nossa Na live. quinta É a live segunda você live fala na isso, né? quinta-feira, entendeu? É isso aí. Pessoal, primeiramente, boa noite. É uma honra poder né, ter tanta gente aqui. Eu, particularmente, Compartilhar conhecimento mais uma vez. exato. E se você conhece alguém que precisa saber um pouco mais sobre imigração, que quer saber um pouco mais sobre imigração para os Estados Unidos, não deixe de clicar nesse aviãozinho ali, ó, no canto inferior direito. Estou descobrindo as coisas no Instagram agora, porque você sabe, né? Muito Eu bem. nunca mexia muito bem. Mas agora você vai no canto inferior direito, já manda essa live para os seus amigos, para aqueles que querem saber um pouco mais sobre imigração. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ale? Exatamente. Vamos falar de alternativas para você que está aí, é um aplicante do EB2NW, principalmente, está nos Estados Unidos, ou também quem está no Brasil, né, está em aplicação consular, e está aguardando as datas do Visa Bulletin. Acho que é legal, doutor Guilherme, a gente começar do início, não, que didático, né? Mas vamos começar do início. O que que é o Visa Bulletin, né? Porque tem gente que ainda se confunde, fala o que que é isso, onde é que eu acho isso toda semana, todo mês, né? Onde que eu posso consultar e por que que isso interfere tanto na vida do imigrante? O que que é o Visa Bulletin e quais são as alternativas, principalmente para você que está esperando essas datas evoluírem, ficarem na data do seu processo, enfim. Então, vamos começar, que tem É, muita pauta para hoje. Vamos lá. exato. Eu vejo que hoje a maior dificuldade é sobre o que é o Visa Bulletin, exatamente isso, Ale. E muitos não sabem explicar, né? Na prática, muitos não conseguem explicar ao certo qual é o papel do Visa Bulletin e como que ele pode impactar a sua aplicação. Eu vou tentar fazer de uma forma mais didática possível, Ale, você me interrompe, por favor, se não tiver. Eu peço tradução, pessoal. Eu falo em nome de vocês, entendeu? Dos leigos mortais, não advogados, e eu peço a tradução. Vamos lá. Vamos lá. Mas antes de pedir a tradução, clica nesse aviãozinho, não assusta não. Porque é o seguinte, estamos aqui ó, com 87 pessoas ao vivo agora no Instagram, mas se você clica nesse aviãozinho, você sabe que aquelas 5 pessoas que aparecem ali primeiro são as que você mais fala no inbox. Então todo mundo já é chegado, e a galera deve estar online, já manda que o pessoal venha agora para a live e mais gente vai saber desse assunto. Vamos lá. Com certeza. Que é o Gente, Visa o Bulletin? que é o Visa Bulletin? Vamos começar por aí. O Visa Bulletin é a espécie de controle de emissão de green card. Então, vou colocar um estabelecimento. Você vai para um cartório da vida, alguma coisa, você vai pegar a sua senha, certo? Você vai pegar a sua senha. A sua senha, no caso do AB2NW, é quando você protocola o I-140, ou seja, quando você protocola o AB2NW, você tira a sua senha, você tira a sua data de prioridade. E aí o Visa Bulletin vai fazer duas chamadas específicas para a sua senha. A primeira chamada é o Date for Filing. O que é o Date for Filing? Para o processo consular, o Date for Filing é quando que você pode enviar os documentos civis para o NVC. Então, depois de aprovado e tudo mais, você vai para o NVC e aí eles vão falar, olha, se você tem uma data de prioridade que já está dentro do Date for Filing, é anterior à do Date for Filing, você pode enviar os documentos para o NVC, tá? Esse é a ideia do Visa Bulletin. Data de prioridade é a sua senha, Date for Filing é a primeira chamada. Isso que eu ia falar. Quando você, então, aplicou o I-140, você ganhou a sua senha, que lá no Visa Bulletin é A sua data de prioridade. Priority Date. A sua Ok. priority date, tá? Priority Date. Priority Date. A segunda chamada é para emissão do green card. Então, digamos que no final, para você ter o seu documento retirado, que nem quando você vai no cartório você tem que pagar, e aí sim eles te dão a procuração que você for retirar. Então, essa é a segunda chamada, para eles te entregarem o documento em Que mãos. no caso, Que no caso é o green card, ou para quem está no consulado, é o immigrant visa, tá?
Essa segunda chamada é o que a gente chama de Final Election Date. Final Action Date. Então, o Visa Bulletin controla a fila, ou seja, controla as aplicações para garantir que todos estão sendo chamados e estão sendo chamados na ordem, de acordo com a cota que eles têm anual. Tá? Então, o que acontece? Muita aplicação, eles veem que tem mais aplicação do que cota, e aí eles começam a organizar a fila. Opa, eu não posso dar para o cara que acabou de entrar, e tem um cara que está há 2 anos aqui, já com o processo protocolado, e esse cara que acabou de entrar vai ganhar na frente dele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, e eu vou chamando de acordo com a data de prioridade. Essa é a ideia do Visa Bulletin. Acho que foi... Deu para entender? Eu adoro essa explicação da senha. Inclusive, outro dia eu estava explicando para as meninas lá no comercial. Falei, gente, explica a ideia do guichê. É a hora que vai chamar a sua senha no guichê e depois a hora que vai entregar o seu documento. Acho que é muito didático e espero ter ficado claro para o pessoal aí. E aí, gente, só para contextualizar. Até bem pouco tempo atrás, né, doutor Guilherme, o EB2NW estava com todas essas datas, vamos dizer assim, quando a gente fala current, elas estavam todas juntas. Então, você podia, ao mesmo tempo, pegar a sua senha e já entregar o seu pedido do seu documento e depois esperar só ele ficar pronto. Mas não tinha nada a ver com o momento de chamada desse guichê. Na prática, a única fila que existia era o próprio tempo que eles estavam levando para processar. Tá, mas... Você chegava, você já era atendido. Obrigado. Ok. Então, que é hoje, por exemplo, como está o EB1A. Exato. Hoje o EB1A ele está dessa forma que você falou. Você chega, você já pode ser atendido. Então, o Visa Bulletin, gente, ele é isso. Dates for filing é quando você pode submeter os documentos. Eu estou vendo o pessoal falando, mas o NVC já entrou em contato comigo. Sim, o NVC já vai entrar em contato contigo. Mas, em geral, tá, o Dates for Filing deveria ser observado para o envio de documentos. Mas eu ganhei Documentarily Qualified antes. Tudo bem, o NVC ele tem essa liberdade de agir como ele quer. E aí vamos entrar agora numa coisa que eu vou tentar não complicar. USCIS. A USCIS é para quem está fazendo um processo aqui de ajuste de status. Ela quem vai julgar e emitir o seu green card. Quando você está fazendo via consular, a USCIS ela só vai julgar o seu EB2NW, mas quem vai emitir o seu green card, né, o seu Immigrant Visa, é lá no consulado. Você vai fazer a entrevista no consulado do Rio de Janeiro, e aí no consulado do Rio de Janeiro eles vão aprovar o seu caso. Quando você faz consular é assim. Quando você está aqui dentro, a USCIS cuida de todo o processo. Né? A USCIS ela define qual data ela vai seguir para pedir o ajuste de status, ou seja, para você solicitar o ajuste de status. Ela pode seguir o Dates for Filing ou ela pode seguir o Final Action Date. Ela escolhe qual dos dois que ela vai seguir. Por exemplo, hoje, para os pedidos de família, a USCIS está seguindo o Dates for Filing para pedidos de família. E para pedidos de emprego, a USCIS está seguindo o Final Action Date. Tá? Isso não é permissão, é para você poder pedir o seu ajuste e esperar aqui enquanto o seu processo de green card é julgado. Quem divulga, então, o Visa Bulletin? Não é a USCIS. Não é a USCIS, é o Departamento de Estado. Isso é uma coisa bem legal que eu também aprendi tem pouco tempo. Então, são duas coisas. Uma coisa é a data que eles divulgam. Porque teve um mês que foi um balde de água fria, que aí foi quando a gente aprendeu isso, porque inclusive o Dr. Guilherme parou, chamou toda a equipe, fez até vídeo chamada com o Brasil, falou, vamos explicar o que aconteceu hoje. Né? E foi muito esclarecedor para todo mundo que trabalha aqui. Porque foi um mês em que, além da data que foi divulgada pelo Departamento de Estado não ter sido uma data legal, quando foi tipo no dia seguinte ou 2 dias depois, a USCIS mudou e passou a seguir o Final Action Date. A pior data, que era a Final mais Action atrasada. Date. Isso, a mais atrasada. E aí foi quando eu aprendi realmente isso, acho que pouca gente sabe disso, que além de ter uma data divulgada, existem 2 datas ali pelo menos, né, que é a Final Action Date e a Dates for Filing. E que a USCIS ainda pode escolher, olha, agora quero usar essa, agora quero usar essa. Para tais tipos de processo, isso eu realmente não sabia. E neste momento, infelizmente, ela está usando a Final Action Date. A que está mais distante, que hoje é, para o EB2NW... 15 de fevereiro de 2022, para o EB2NW, tá? Para o EB3, 1º de fevereiro de 2022. De 22. Tá? E para o Unskilled, 1º de janeiro de 2020, para o EB3 Unskilled, tá? EB3 Unskilled. Muita gente nos procurando por esse visto e a gente está tendo que ser bem realista com a pessoa. Olha, é um visto que hoje, gente, não vamos enganar. Ele pode chegar o quê? A uns 5 anos. Pode. Por quê? Porque ele tem toda uma fase ainda no Departamento do Trabalho para que a vaga seja aprovada, seja precificada,
volte, eles falem as características da vaga, falem o salário. Aí agora eu falo, olha, eu tenho fulano que eu quero contratar para essa vaga. Aí depois volta uma autorização específica para o imigrante. E aí é que vamos para a USIS. Se chega na USIS, eu estou com uma fila que está basicamente com mais de 3 anos. Basicamente não, está com mais de 3 anos, Tá. né? Fevereiro Primeiro de de janeiro 20. de 20. É isso mesmo, nós estamos em junho de 23, então está com mais de 3 anos de fila só na USIS, que é uma etapa que você começa pelo menos daqui a 1 ano e meio. Exatamente. Então você vê que no caso do EB3 Unskilled está demorado mesmo. Agora, vamos explicar para vocês, basicamente, tá, tentando entender essa questão do Departamento de Estado. O Departamento de Estado sempre foi o que controlava a emissão de vistos de imigrante, ou green cards. Tá? Antigamente, não se existia ajuste de status. Não existia. A USCIS não fazia ajuste de status. Você estava aqui com visto de trabalho, você queria um green card, beleza, você pode iniciar o processo daqui, fazer tudo daqui, depois você vai ter que ir lá no consulado fazer sua entrevista, ganhar o immigrant visa no seu passaporte, vir para cá, e aí o green card ia chegar na sua casa. Isso era a forma como funcionava antigamente. Depois de um período, o governo criou a opção de você fazer internamente o ajuste de status. E aí conferiu ao ajuste de status uma discricionariedade. E aí é importante você entender, o ajuste de status, ele tem discricionariedade, que o consular não tem. Então, no ajuste de status, o oficial pode olhar toda a totalidade das circunstâncias e falar assim, não vou aprovar o seu caso. No consular, ele não pode fazer isso. Para ele negar o seu caso, ele tem que pegar uma base da lei e falar, eu estou negando o seu caso porque na seção 212G ou a seção 212A, C, 6C, fala que você não pode cometer fraude, você cometeu fraude, por isso eu estou negando o seu caso de immigrant visa. Esse é um caso que pode negar lá. Aqui não precisa disso. Aqui não, mas você trabalhou fora de status durante um tempo, você ficou não sei o quê, na totalidade, você não merece um julgamento favorável. Então, eu vou te dar na prática, eles acabam justificando. Embora tenha uma discricionalidade, acho que é legal a pessoa saber disso, que é como se fosse assim, já é um benefício, que quem faz o ajuste de status está contando com essa, né, com essa possibilidade que antigamente não existia. Isso também é mais uma informação interessante que você saiba. Isso é recente, né? Assim, que se possa ajustar o status aqui. Mas, normalmente, eles justificam sim. Se eles forem negar, normalmente, né? Outro dia a gente até assustou aqui com o quão específico foi uma negativa, né? Que, infelizmente, a gente teve aqui, que foi uma circunstância da vida mesmo, né? Do imigrante, porque eles colocaram, identificamos, né? Que você trabalhou na empresa tal, desde a data tal, e portanto, não está apto a receber tal benefício, tal. Então, assim, embora seja discricionário, eles dão essa informação. E aí, vamos lá. Isso que eu ia falar. E agora, o que a gente faz com isso? Nossa alternativa, precisamos de uma alternativa. Então, algumas. Como que funciona dentro dessa realidade? Hoje o pessoal está esperando o Visa Bulletin, né? Hoje o pessoal está esperando o Visa Bulletin. E aí, na prática, o que eu quero? Eu quero estar aqui nos Estados Unidos. Eu não quero ter que aguardar para vir para os Estados Unidos. Deus sabe quanto eu vou aguardar, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então acaba que as pessoas elas querem ter uma resposta prática como solução disso. E o que eu posso oferecer? Vamos para os vistos de não imigrantes. Porque muitos dos vistos de não imigrantes não têm cota, né? E aí você não precisa se preocupar se você vai ter fila, não vai ter fila, se vai ter sorteio, se não vai ter sorteio, né? Essa é a minha realidade, pessoal. Eu prefiro seguir os vistos de não imigrante do que basicamente falar para você, aplica um EB1, mesmo que não tenha mérito, só para segurar o teu status aqui. Primeiro que nem é status. E segundo que isso vai causar outras implicações. Então, vamos lá. Na prática, qual é o primeiro visto que eu acho que mais vale a pena, que é o melhor visto como alternativa enquanto o Visa Bulletin não está current? L1. Por que eu estou colocando o L1 como o melhor visto? O EB2NW, muita gente coloca como business plan. Eu vou empreender nos Estados Unidos. A minha proposta é ir para lá, para abrir minha empresa, para começar... Exatamente. Colocar minha expertise em prática através de um business. E muita gente tem qualificação necessária para o L1. Que é, eu tenho uma empresa no Brasil, minha empresa está indo bem, eu estou com um negócio girando, está tudo dando certo, tenho uns funcionários legais, uma quantidade de funcionários legais.
vamos para os Estados Unidos, vamos abrir a empresa lá. Ah, mas, doutor Guilherme, depois da renovação do L1 não é difícil e tudo mais. Mas se a ideia é, de fato, empreender, eu não vejo como algo demasiadamente complicado, tá? Eu não vejo algo como inatingível. Então, você vem, abre o seu negócio aqui, você vai ter, a princípio, 1 ano para poder tocar o seu negócio, para poder fazer, mas precisa de investimento? Precisa. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês que querem colocar em prática o business plan têm esse investimento em mente, têm essa ideia já de fazer isso em mente. A gente está falando daquele mesmo conceito de investimento substancial do E2? É diferente um pouquinho. O L1 você precisa demonstrar que você vai ter um recurso suficiente para manter as operações da empresa. Mas diferentemente do E2, que você tem que começar a gastar, já gastar, o L1 você não precisa gastar. Você mostra a sua estrutura de empresa no Brasil, mostra o que você está se propondo a fazer nos Estados Unidos, já aluga um local para sua empresa funcionar, mas você mostra que você tem os recursos, não que você gastou todo o recurso já na empresa. Mas quanto que você mostra de recurso? Pelo menos o valor aproximado de 90 a 100 mil dólares? Eu diria que 100 mil dólares ou mais, tá? Ok. E essa empresa precisa ser idêntica à do Brasil? Mesma formação, mesmo ramo? Como que funciona isso? Ela precisa ser relacionada à empresa do Brasil, tá? Você precisa relacionar ela de algumas formas. E você tem várias formas para relacionar. Você pode ter uma subsidiária, ou seja, uma empresa que é 100% subsidiária da empresa do Brasil. A empresa do Brasil é a dona dela. Você pode ter uma empresa que tem o mesmo quadro societário. Ou seja, vamos supor que eu e você somos 50-50 numa empresa lá no Brasil. E aí a gente quer vir para cá trazer um L1. Se a empresa daqui é também 50-50, a gente consegue mostrar uma relação de afiliada. Uma é afiliada à outra, né? Porque tem a mesma ideia, o mesmo quadro societário. Ou pelo menos tem o mesmo controle. Então, se eu tiver 51, eu tenho 60 aqui, não vai fazer muita diferença. Mas eu tenho controle tanto da do Brasil quanto da daqui, entendeu? E tem que ser o mesmo ramo, fazer exatamente a mesma coisa? Não. Do Brasil? Você não precisa fazer exatamente a mesma coisa. É claro que você também não vai querer fugir, porque tem que ter uma lógica por trás disso. Mas você não precisa fazer exatamente a mesma coisa. Gente, o L1 é tão interessante que eu vou falar para vocês. Eu tenho funcionários nos Estados Unidos que são L1. Né? Todo mundo já sabe, todos os meus clientes sabem que eu tenho um escritório de advocacia no Brasil e eu tenho um escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos. O escritório de advocacia do Brasil, eu tenho sócio, meu pai. O escritório daqui, eu não tenho sócio. 100% meu, porque eu não tenho... O meu pai não é licenciado aqui, é lá no Brasil. Eu consegui transferência de funcionário meu do Brasil para cá e hoje ele trabalha comigo com o L1, tá? Então isso é uma prática, funciona assim. A gente tem essas opções dentro dos Estados Unidos tranquilamente. Lembrando que nesse caso é uma outra modalidade que é o L1B, não é isso? Isso. Que é transferência de funcionário. No caso, pode ser o próprio empresário, o próprio dono da empresa Ele pode ser transferindo, vamos dizer assim, né? Mas ele pode ser transferido tanto por um L1B quanto por um L1A. E por que eu gosto tanto do L1, Ale? Porque o L1, ele permite que você tenha a dupla intenção. E isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. O que é a dupla intenção? Você pode ter a intenção de residir permanentemente nos Estados Unidos com esse visto. Então não tem daquela assim, você mentiu na entrada, você falou que ia passear e resolveu ficar, você pode colocar filho na escola, você não pode colocar filho na escola, se pode trabalhar, se não pode trabalhar. Então é um visto que ele dá toda essa liberdade para a pessoa. Dá liberdade para a pessoa. Para o cônjuge também? Sim. O L2, ele pode trabalhar, ele vai ter o Social Security Number, que é uma das coisas que o pessoal fala assim, nossa, mas eu não consigo financiamento, eu não consigo nada, estou no estudante. Com o L1 você não tem esse problema. Tanto o L1 quanto o cônjuge do L1, o L2, ele tem Social Security Number, tem permissão de trabalho para qualquer lugar que ele quiser, o L2. Então, tem uma liberdade muito legal aqui nos Estados Unidos. E o melhor, se você quiser aplicar para B2NW, você pode. E pode, inclusive, aplicar para ajuste de status, sair do país antes mesmo de chegar a sua autorização de viagem. Por quê? Porque você tem a dupla intenção. Legal. Então, por você ter essa dupla intenção, você vai poder ter liberdade de viagem, liberdade de trabalho para o seu cônjuge e vai poder já iniciar o seu trabalho nos Estados Unidos com a sua empresa. Quem já está aqui, vamos dizer, a pessoa está assistindo nossa live agora, ela está com o EB2NW, ela está com o I-140 aplicado, está aguardando a data dela e está como estudante. Ela tem a opção de aplicar para o L1 daqui? Sim, mas você precisa lembrar que um dos requisitos do L1 é você ter trabalhado 1 ano nos últimos 3 para sua empresa lá no outro país. E esse 1 ano tem que ser trabalho presencial, tá? Você não pode falar, mas eu trabalhei
Remoto não pode. Tem que ser trabalho presencial para essa empresa lá do Brasil. Ah, tá. Um ano dos últimos 3. Nos últimos 3 anos, então, a pessoa tem que ter trabalhado 1 ano. Gente, Sim. então vai pegando aí essas regras, porque de repente você pode estar nos ouvindo e falando, cara, essa sacada de ouro, isso pode ser para mim. Né? Fora isso, doutor Guilherme, assim, acho que o visto é um visto excelente. Não sei se todo mundo que está aí sabia, gente. Vou falar agora como gerente comercial, né? Honorários dele, quase que 50% do valor dos honorários de um EB2NW hoje, exatamente porque é um visto mais simples, né? Exatamente. É mais rápido em termos de aplicação. Como é que está o tempo para O o julgamento dele hoje? Você tem um Premium Processing de 15 dias. Você paga o Premium Processing, ele é julgado em 15 dias. E o melhor, você é quem marca a sua entrevista no consulado do Brasil. E se for aqui? Se for aqui, esse próprio 15 dias já vai mudar automaticamente seu status. Se for no Brasil, você marca e tem disponibilidade para a semana seguinte. Uau. Então, esse é o bom do L1. Você pode chegar, foi aprovado pela USCIS, legal, agora eu vou marcar no Brasil, disponibilidade para a semana seguinte. E não é fácil negar um L1 no consulado. Por quê? Porque você pode ter a intenção de residir permanentemente. Então, o oficial do consulado ele não pode olhar para sua cara e falar: você quer morar nos Estados Unidos, está negado. Ele não pode fazer isso. Gente, essa é uma live de milhões. Isso vale muito coraçãozinho. Apertar esse coraçãozinho para a gente ver esse coraçãozinho subindo, porque o Instagram entrega a nossa live para mais gente. Vale muito aviãozinho, vale muita coisa. Vale a gente responder umas perguntas aqui também. Esse pessoal é tão bacana, viu, Paulo, que eles estão fazendo o trabalho da equipe do Instagram. Alguém falou assim: doutor Guilherme, grava um reel sobre essas datas para a gente mandar para os nossos familiares que não estão online agora. Viu? Anotado aí? Faremos um Reels explicando cada uma das datas do Visa Bulletin, porque o pessoal quer ter um material para enviar para os parentes que querem entender, os amigos aí, então já sugeriram isso. Uma pergunta interessante, alguém falou assim, e os permits, né? Então, o combo, eles vão ser emitidos independente da data do Visa Bulletin, sim ou não? O que acontece? Essa é uma pergunta interessante. Muita gente confunde. Não, né? Isso é muito interessante, porque é o que eu falo bastante para vocês, pessoal. Quando você vai em profissionais que só sabem falar de EB2NW, eles não conseguem ir além. Hoje, os Estados Unidos liberou para você pedir autorização de trabalho se você tiver só com I-140, mas para vistos específicos. Os vistos são L, H1B, o H2B eu não lembro agora se eles liberaram ou não, mas o E2. Então, se você tiver só com I-140, mas o seu visto original era um desses 3, você pode pedir autorização de trabalho desde que você preencha alguns requisitos, algumas circunstâncias ali legais. Mesmo que você não tenha... Antes da aplicação da B2, é isso? Antes da aplicação da B2. Mesmo que você não tenha um ajuste de status protocolado, você pode pedir autorização de trabalho se o seu I-140 tiver sido aprovado e você tiver tido como visto anterior um desses, ou H1B, ou eu não lembro agora se é o H2B, eu tenho que confirmar, ou um L1 ou um E2. Você poderia pedir uma autorização de trabalho a partir disso. E eu acho isso muito legal. Muito legal. Mas a gente está falando de uma exceção, infelizmente, né? Porque vamos explicar agora para o pessoal que, vamos dizer assim, a maioria do pessoal que a gente atende ou está saindo do visto de turista ou está saindo do visto de estudante para o EB2NW. Quando você aplica o I-140, infelizmente, ele não vai gerar autorização nem de trabalho, nem autorização de viagem, nem o social, né? Isso só vai, esse pedido, ele é feito no momento do pedido do ajuste. E o pedido do ajuste é a hora que chama a sua fila no guichê. Então, infelizmente, quem está aí aguardando, né, o Visa Bulletin, por isso o doutor Guilherme quis vir fazer essa live hoje, dando alternativas que não sejam só a extensão de um status de visto de turista, que a maioria do pessoal já sabe que é possível, inclusive uma segunda, terceira extensão, as pessoas têm buscado esse caminho. Não só o visto de estudante, que também é uma opção, mas infelizmente não resolve estas pendências, como, por exemplo, você não ter uma autorização de viagem, uma autorização de trabalho, coisa que um L1, por exemplo, pode proporcionar. Com certeza. E isso é uma das coisas, gente, que quando você protocola o ajuste de status, você pode pedir autorização de trabalho e viagem. Ele é subordinado ao ajuste. Então, se você não protocola o ajuste, via de regra, você não vai ter a elegibilidade para pedir autorização de trabalho e autorização de viagem ou advance parole, tá? Essa é a realidade especificamente, tá? Para a maioria dos casos. Eles começaram a flexibilizar agora,
para L1, para H1B e tudo mais, tá? Ô, Paula, o Anselmo falou o seguinte: cadê o canal do YouTube? Quero deixar a live rolando enquanto vejo futilidades no meu celular. Tá vendo? Ele não quer usar o celular para ficar aprendendo sobre o Visa Bullet. Ele quer ficar vendo ali as tretas, entendeu? Enquanto isso, a live rolando ali no fundo. Cadê a live? Teremos galera? novidades, Anselmo. Temos novidades. Pode Enfim. falar. Fique à vontade, doutor Guilherme. Olha, pessoal, nós estamos lançando hoje, né, Paula, inclusive, o nosso canal no YouTube, tá? A live não está lá ainda, mas nós estamos lançando o nosso canal do YouTube. Eu coloquei um vídeo lá, um vídeo por enquanto. Um vídeo, pra casa não ficar vazia. Um vasinho Exatamente. de flor ali no meio Mas da já mesa, tem mais na entendeu? fila, tá? Na esteira já tem mais. Mas nós estamos lançando hoje o canal no YouTube, tá? A gente vai disponibilizar o link aqui, inclusive não sei como, mas a gente deve disponibilizar de alguma A Paula forma. vai colocar Tá? aí, senão Essa a gente vai falar aqui pra vocês. Essa é aquela parte que lembra, pessoal. Eu sou ainda, né? Eu ainda sou amateur nessa parte de Instagram. Mas nós estamos lançando hoje. O vídeo que eu coloquei lá é explicando um pouquinho mais sobre o aumento de negativas de AB2NW. Então lá eu vou falar de números, eu vou explicar o que aumentou, quanto aumentou, né? A gente chegou na semana passada, eu cheguei a explicar para vocês que as negativas eram 5% e passaram a ser 15%. Então a USCIS, no ano passado, de todos os processos que ela decidiu, ela negou 5%, e agora dos processos que ela decidiu, ela está negando 15%. Então triplicou ali a porcentagem de negativas, mas também não é razão para desespero. Vamos ver como que vai ser o comportamento da USCIS nesses próximos quarters, né? Isso foi o primeiro quarter, foi o quarter de outubro, novembro e dezembro. Vamos ver como é que eles vão reagir em janeiro, fevereiro, março, que eles devem disponibilizar aí por volta de agosto, tá? Essas estatísticas. Depois você dá uma olhada nas perguntas do Werner, só pra gente Tá. confrontar aí com as informações, que ele tá fazendo algumas específicas sobre o L1B. Pessoal, é o seguinte, lá no YouTube, youtube.com/Lopes_Law. Law, né? Lei, em inglês, L-A-W. Então, procura lá, Lopes Law. E eu adorei que o Rafael Moura, que é meu cliente, tem conversado comigo aí nos últimos dias. Ele falou, já estou inscrito. Falei, Rafael, você se inscreveu antes de mim. Eu estou, assim, emocionada, realmente. Eu não estou inscrito, gente, confesso. Vou entrar aqui agora, vou me inscrever. Mas, entra lá no YouTube, então. Lopes_Law, já vai ver esse primeiro vídeo com explicações muito boas, muito específicas do Dr. Guilherme sobre esse aumento das negativas, com dados ali que eu não tinha visto ainda na internet em nenhum canal. Ninguém tinha disponibilizado. Essas informações tão aprofundadas. E eu venho falando, além disso, desses dados, é né? porque eu não queria, né, jogar o ouro antes de fazer uma live, antes de ter a oportunidade de explicar pro pessoal. Mas desde o dia, salvo engano, disponibilizaram esse dado dia 5 de abril. Desde o dia 8 de abril, você vai encontrar stories meu falando. Inclusive, eu tô vendo uma coisa que ninguém tá falando. Mas, Muito bem. agora respondendo o Werner aqui, eu acho que é assim, não sei como é que é. Isso. O EAD, ou seja, Employment Authorization Document, pode ser aplicado após a aprovação do I-140 e não precisa do I-485 aprovado. Na verdade, Werner, quando você protocola o I-485, você pede autorização de trabalho. Ela não tem a ver com a sua aprovação do I-140, tá? Você pode não ter o I-140 aprovado e ter uma autorização de trabalho, tá? Então, de fato, ela não tem nada a ver com a aprovação do I-485, até porque, se você tem o I-485 aprovado, ela dificilmente, a sua autorização de trabalho não deveria ser aprovada. Por quê? Porque o seu Green Card é a sua autorização de trabalho, tá bom? Então, não tem a ver com a aprovação do I-485, porque se você tem o I-485 aprovado, você não precisa do documento de autorização de trabalho, porque o seu Green Card serve como tal. E também não precisa da aprovação do I-140. Ela somente precisaria de um I-485 pending. O que eu expliquei foi, a USCIS, por conta do número de fila para EB1, EB2, EB3, não é EB1 ainda não, mas EB2 e EB3, eles flexibilizaram para quem tem o I-140 aprovado, mas não tem o I-485 pendente, solicitar, desde que cumpram algumas regras, que é você ter um visto anterior, você demonstrar que você tem necessidade, o visto anterior ser um L1, ser um H1B. Essa é uma flexibilização que eles anunciaram na semana passada, tá? Por isso que tá talvez confundindo aí um pouco a sua cabeça.
tá? Doutor Guilherme, Fausto, tem que mandar um abraço para ele, porque ele já entrou, já se inscreveu e já me mandou a foto que dá até o celular da pessoa que está na live, tá vendo? Já mandou foto de inscrito. Ele está perguntando o seguinte: a empresa precisa ter no mínimo quanto tempo no Brasil? No caso, imagino para o L1. Olha, a empresa precisa ter pelo menos 1 ano no Brasil, porque é a ideia de você ter trabalhado 1 ano dos últimos 3. Então, na prática, a empresa precisa pelo menos de 1 ano no Brasil. Tá? Algum número específico ou de faturamento ou de número de funcionários, ou o que é razoável? O ideal é você mostrar que a empresa é robusta, ou seja, que você tem um número de funcionários bacana. É claro que o número de funcionários vai depender muito da sua atuação, do seu ramo, do que você se propõe a fazer. Né? Se você é uma petrolífera, eu sempre gosto de mexer com os exemplos assim para vocês entenderem mesmo. Com ele, né? Se você tem uma petrolífera, liga pra gente que a gente vai te ajudar. Se você é uma petrolífera e você tem 5 funcionários, dificilmente eles vão te dar um L1. Mas se você... Pode ser uma confeitaria, não, talvez, então. né? Mas se você é uma confeitaria e tem, de repente, 10 funcionários no Brasil, talvez você consiga já pedir um L1. Em Minas Gerais tem uma fábrica de pão de queijo, quem sabe, né? Tá. Mas então, muito bem. Vamos continuar aqui. Aí, o Werner pediu para mandar um abraço pro grande amigo Marquinhos. O abraço está dado. Um beijo, na verdade. Enfim. Pessoal falando que não tá achando a live. Gente, a live não está no YouTube. Está lançado o canal do YouTube. Exato. Você aproveita e já se inscreve, porque eu estou querendo abusar do coração de manteiga do meu chefe. Entendeu? Doutor Guilherme, com 1.000 inscritos, eu entrei agora, tinha 8, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos reagir a esse negócio aí. Vamos lá, o pessoal que está online, já manda aí para os vizinhos, para os amigos, para os inimigos, não tem problema, a pessoa se inscreve, né? O que conta é a inscrição. Então, fale mal, fale bem, fale de mim. Exatamente, vamos engajar, a treta engaja, todo mundo sabe disso, bora lá. Mas 1.000 inscritos, doutor Guilherme, podemos sortear um processo EB2NW semana que vem? 1.000 inscritos aqui é sortear um processo. 5.000? Não se fala mais nisso? Ó, 1.000? Por favor, gente. Me ajuda aí, gente. Sugere aí. Vamos sugerir quantos inscritos e qual a premiação correspondente, enquanto eu vou procurando as outras perguntas que as pessoas querem saber aqui. Eu gostei da minha sugestão. 1.000 inscritos. A Agnes está perguntando, cadê o endereço do YouTube? Digita aí para nós, Paula. Paulinho, YouTube. E aí fixa ali. youtube.com/Lopes_Law. Tinha alguém perguntando aqui se estando, acho que foi acho que até o presidente Nelson Ferlini, está com o EB2NW aplicado, o I-140. Se existe risco de abrir uma empresa nesse momento aqui nos Estados Unidos. Se é arriscado para o ajuste de status. Olha, depende de alguns fatores, né? Se você não tem autorização de trabalho e você abre uma empresa que, por exemplo, não tem nada a ver com uma proposta que você tem apresentado, existe risco sim. Por quê? Porque eles podem olhar essa abertura e entender que você está trabalhando sem autorização, tá? Então, existe um risco nesse sentido. Agora, se você abre uma empresa porque você quer demonstrar, uma das formas, lembra, B2NW, second prong, é você mostrar que você está well positioned to advance the proposed endeavor, right? Então, se você quer fazer isso... Você está bem posicionado no seu ramo de atuação para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Continuando. Então, se você quer fazer isso, se você quer começar a demonstrar que você está bem posicionado, aí você precisa, de fato, pode abrir uma empresa e tudo mais. Mas não tem que problema contratar nenhum. todo mundo que vai fazer alguma coisa naquela empresa. Você pode nem estar em operação. Você pode nem estar em operação ainda. Você pode esperar para começar as operações depois. Mas você já abriu a empresa, você já está começando a montar a estrutura, já está pensando num local físico para ela. Isso seria até positivo para o seu EB2NW. Mas lembrando, pessoal, que se você abrir a empresa é algo que o seu visto, normalmente ou o visto de estudante ou o visto de turista, eles permitem que você faça. Mas se você for sócio ali, se você já é um manager, né? Se você já constitui como gerente, gerenciar é trabalhar. Então, isso é um problema, né? Então, assim, por isso que eu falei que tem que contratar todo mundo para fazer tudo, porque você pode, no máximo, ser o proprietário, e só, para não caracterizar que houve uma infração imigratória, que foi trabalhar sem ter autorização de trabalho. Teve uma pessoa que perguntou aqui se nome no SPC pode atrapalhar ajuste de status. Pode. Ajuste? Mesmo ajuste aqui?
O SPC do Brasil? Gente, não é comum, E, tá? e Eu quero só perguntaram também explicar sobre... isso. Não é comum. Não assusta a galera não, tá, É, Guilherme? eu não quero fazer, Eita porque Deus. você sabe, eu falei hoje pra ler, eu falei, gente, mas aquele vídeo do Fato ou Fake tá dando treta de novo. O pessoal tá lá, não, você não sabe de nada e tudo mais, e nunca ouvi falar nisso, e eu tenho 30 anos de América e eu nunca ouvi falar de imigração bater na porta da casa de ninguém pra poder... Gente, acontece. É normal? É comum? Não. Aí já é outra questão. Isso É padrão, é raro. né? É padrão. Isso é raro. É. Mas Mas é acontece. fato. Ó, Existe, Paula conhece. Eu conheço. existe um departamento na imigração, que é o FDNS, Fraud Detection National System. Ele funciona para isso. Todo o objetivo do FDNS é investigar potenciais casos de fraude. E os oficiais do FDNS, quem fazem essas on-site visits, ou seja, eles vão visitar e eles podem bater na casa, eles não vão arrombar a sua casa, gente. Eu nunca falei que eles iam fazer isso. Mas eles batem na casa e eles podem começar a questionar. Ah, tudo bem? Fulano mora aqui? Fulano mora aqui também? Eles não vão entrar sem ser convidados, a não ser que eles tivessem um mandado para isso. Mas não tendo mandado, eles vão ir lá, vão bater, vão perguntar, vão tentar conversar, vão tentar descobrir se a pessoa mora lá. Tá? Então, isso existe. Mas voltando onde você estava, Lê. Eles perguntaram se SPC e a dívida de imposto estadual poderia dar problema. Aí eu já não sei se é débitos de impostos no Brasil ou débitos de impostos nos Estados Unidos, porque a pessoa falou que é ajuste, então ela já está aqui, né? Então, se você puder responder das duas coisas, por que SPC poderia dar um problema em ajuste de estados aqui? Gente, para quem está aqui e já sabe de imigração, antes de 2021, vai lembrar de um formulário chamado I-944. Era um formulário que foi muito criticado pelos advogados de imigração como um wealth test, né? Eles chamavam teste de riqueza, pejorativamente. O que esse formulário pedia? Ele queria que você falasse qual era o seu patrimônio, qual era o seu patrimônio líquido também, o que você tinha de credit score, se você tinha alguma dívida, e aí, em qualquer lugar do mundo, todas essas coisas eles perguntavam nesse formulário, porque o que eles queriam no final? Inclusive educação, perguntava sobre se você trabalhou, para quem você trabalhou. O que eles queriam no final? Determinar se você iria se tornar um public charge para os Estados Unidos ou não. Esse formulário, inclusive, foi parar em corte, foi muito questionado. Teve um momento que a corte deu uma liminar suspendendo a aplicabilidade desse formulário, mas ele existiu. O governo colocou esse formulário lá. Hoje, o I-485, se você vai protocolar um I-485, você vai ver que ele vai perguntar ali, lá no final do I-485, ele começa a perguntar coisas a respeito da sua capacidade financeira. Qual é a sua capacidade financeira? Ele te dá faixas, por exemplo, do que você tem de patrimônio. Ele vai lá e pergunta qual o seu nível de graduação. Então, ele pergunta essas coisas também lá, justamente porque eles querem ver e tentar analisar de alguma forma se você pode se tornar um public charge. Lembre aquilo que eu falei para vocês. Lembrem-se daquilo que eu falei para vocês. I-485, ajuste de status, é discricionário. Então, no final, ele pode olhar e falar, olha, você não está com uma boa renda, você disse que você tem 10 mil de valor de patrimonial, você tem dívida, porque eles perguntam se você tem dívida lá, você não tem uma boa graduação, então não tem uma perspectiva de pegar um bom trabalho aqui. No final, ele pode, você não merece um julgamento favorável. Tá? Eles podem fazer esse tipo de análise, pode. É comum? Não, não é comum. Dívida no Brasil, pode entrar? Pode, porque eles podem perguntar se você tem dívida em algum lugar do mundo. E detalhe, mas eu sou obrigado? Se você falar que não, e depois eles descobrirem que você tem, fraud or misrepresentation. Aquilo que eu falei ontem para vocês, 212 A6C, fraud or misrepresentation. Isso pode impedir o seu green card. E detalhe, quando você entra num processo desse, lá na frente, e aí eu vou falar uma coisa que o pessoal vai falar de novo da polêmica. Mas eu nunca ouvi falar disso. Porque você não é um advogado que mexe com isso como full-time parte do seu dia. Mas lá na frente, eu já vi casos. Pessoa cometeu essa fraud, mentiu em algum momento ali, mesmo que não tenha sido um casamento, mentiu em algum momento ali e falou, não tenho nenhuma... A pessoa tinha acabado de ser presa, eu li esse caso especificamente com alguns advogados colegas. A pessoa tinha acabado de ser presa, mas ainda não tinha uma denúncia e tudo mais. Mentiu dizendo que não tinha nenhum problema criminal. Quando foi lá na frente, na cidadania, descobriram que tinha.
Que lá atrás ela foi presa antes do ajuste. O que aconteceu? Eles falaram, então você nem o direito ao ajuste você tinha. Nossa. E aí eles cancelaram nesse caso, porque tinha menos de 5 anos de green card, eles rescindiram o green card falando, você não tinha direito ao green card, rescindiram o green card e colocaram a pessoa o quê? Processo de deportação e remoção. Isso pode acontecer a qualquer momento. Uma das coisas que eu lembro muito claramente da minha professora de imigração, falando na faculdade, é cada aplicação na USCIS, você está dando liberdade de direito para a USCIS ver todas as suas outras aplicações, tá? Então, isso é uma coisa que é para, assim, né? Eu queria deixar claro, sempre, gente, a USCIS ela pode ir lá e ver todas as outras aplicações que você já fez. Ou seja, então não minta jamais em formulário algum e procure andar com tudo em dia, né, para que esses processos corram da melhor maneira. Ó, muita gente falando, já estou inscrito, já me inscrevi, quero só ver, hein, gente, como é que nós vamos terminar esta live aqui com quantos inscritos. Mas eu vou voltar na minha proposta para o Dr. Guilherme. Com 1.000 inscritos, o que dá para a gente pleitear? Com 1.000 Que tal? inscritos. 1.000 inscritos na semana que vem. Com 1.000 inscritos a gente pode 1.000 pleitear inscritos. a live no YouTube. Vamos lá, a live no YouTube. Olha lá. Eu faço a live no 1.500 inscritos, metade do custo do EB2. O Vitor já jogou pra cima também. Não, então eu tenho uma ideia, assim, ó, mil com mil, assim, ó, mil inscritos no YouTube na semana que vem. Até quinta. Até quinta-feira da semana que vem. 1.000 inscritos. Vocês vão ter que nos ajudar, vai ter que Nossa. mandar pros amigos aí. Essa eu quero Sabe ver. aquele grupo que chega bom dia, boa tarde, boa noite, chega um anjo, chega um coraçãozinho brilhando? É esse grupo que você não aguenta? Então, tá tudo até silenciado? Manda lá o canal da Lopes, _Lo, que é só informação boa, né? Alguma coisa boa tinha que ter nesse grupo. É o quê? A sua divulgação do YouTube. Então, gente, manda lá. 1.000 inscritos. E aí, doutor Guilherme, olha só, a gente vai estar no fechamento do mês. Semana que vem, sexta-feira, dia 30. Que tal, entre os clientes que estão fechando este mês, eu sortear $1.000 de desconto? Por 1.000 inscritos? $1 por uma inscrição. $1.000 de desconto entre os clientes desse mês que estão fechando o processo conosco, por 1.000 inscritos. E uma live no YouTube na semana que vem para o nosso amigo aqui poder ficar vendo as futilidades aqui enquanto acompanha a live. Fechado? Não, vamos conversar, vamos 1.000 conversar. por 1.000 e mais uma live. Gente, coloca, pessoal, hashtag aqui, 1.000 por 1.000. Vamos lá, vamos torcer. E vamos responder mais perguntas sobre EB2NW. Gente, olha só, tem umas pessoas aqui que estão fazendo umas perguntas que o pessoal acha que eu vou ter, que eu não vou responder, eu acho, né? Se eu já tive algum processo de EB2NW negado. Qual que é a resposta, Lê? Tivemos. Sim. Mas o que acontece, gente? Todo mundo tem, porque é discricionário. É o que eu falo pra vocês. Eu nunca vou garantir processo de ninguém. E se eu vou ser transparente com vocês, eu vou falar, sim, já tive Verdade. processo de EB2NW negado. É. Que alguém perguntou, falou, foi a única negativa. Aquela negativa que eu estava falando nem foi de I-140. Tá? Exato. Só para vocês saberem. Na verdade, era uma mudança de status. Era para um visto de estudante. Aliás, acho que... E essa, sim, foi a nossa primeira. Porque todas as mudanças de status para estudante que a gente já tinha feito aqui, a gente já tinha sido 100% de aprovação. Várias também no Brasil, que a gente considera uma super vitória, porque visto de estudante no Brasil não tá fácil, né, de ser aprovado. E essa foi uma coisa assim, infelizmente estava completamente relacionada à situação realmente do cliente, não teve em nada nenhuma relação com a qualidade da aplicação especificamente. E a B2NW que a gente teve negado, tivemos, já teve reunião com o cliente, já foi repensada uma estratégia, já estamos elaborando uma nova petição, né, isso, com novos argumentos, ele entendeu, ele compreendeu, né, ou seja, e a vida segue, porque foi transparente desde o início. Acho que o errado é se o advogado fala, venha, o seu currículo é top, eu te garanto a aprovação. Aí, meu querido, aí você pode correr. Gente, porque... Se eu sempre falei a clara, a verdade para todo mundo, nunca garanti, eu não vou mentir. Então, vamos lá. Bom, Consulares 140 aprovado. Priority date 1º de fevereiro de 2022. Documentally qualify 15 de maio de 2023. Acredito que a entrevista saia antes de outubro. Antes de outubro eu não sei, mas eu acredito que saia ainda esse ano. Até o final do ano eu acho que sai a sua entrevista tranquilamente, tá? Agora, se vai ser antes de outubro ou não, aí é outra história. Muito bem. A Pedrito colocou assim, aprovado na entrevista consular.
do NW. E estou esperando para ficar current para ter o visto. Então, ela já foi aprovada nos 140, não é isso? E na entrevista? Bom, porque está esperando ficar current para porque ter... Ah, para ter o documento, o visa, tem alguns o casos que visto. entraram, porque lembra que a USCIS ela voltou atrás lá para 15 de fevereiro, em Verdade. abril. E aí tem alguns casos que já estavam com a Já entrevista estava com a marcada. entrevista. E aí o que aconteceu? A entrevista eles não desmarcaram, vai rolar a entrevista. Mas Não vai rolar o o visto visto. de imigrante eles não vão emitir porque eles não Puxa podem vida. pela lei. E ela falou: estou grávida e minha filha nasce em agosto. Como incluí-la no caso se nascer no Brasil antes de emitir o meu visto? Como incluir, ela já tá com a entrevista tudo certo. Só está esperando chegar o documento. Estou grávida e minha filha nasce em agosto. Se ela ainda nascer Ela no pode Brasil. mandar, se o documento não tiver saído ainda, ela pode mandar um inquiry para o Departamento de Estado solicitando a inclusão, falando que é uma Com filha que certidão de acabou de nascer, com nascimento. certidão de nascimento e tudo mais. Em geral, eles vão mandar e vão pedir para você preencher o DS-260 para sua filha, tá? Então não vai ter nenhuma dificuldade nesse sentido. Doutor Guilherme, tem um monte de gente querendo que você faça uma previsão, não que você seja uma cigana e nem a mãe de Ná, mas para quando você acha que vai a Como é que era o data nome? do Priority Day, como é que é? Como é Não que sei era o o que nome? sensitiva? Leila Leila, Sensitiva? Não, Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva, Guilherme Sensitivo, para onde você acha que vai a data do Priority Date no próximo Visa Budget? Já perguntaram no próximo, já perguntaram para outubro, eles querem saber em agosto, eles querem saber toda a previsão que você tem aí para o Visa Bulletin. Vamos lá. Diga para nós, Guilherme Sensitivo. Nossa, ele pensou tanto que ele recebeu um negócio aqui, hein? Recebeu o voto mercado. Senti aqui. Gente, próximo mês. Eu posso falar de julho? Pode falar de julho. fica à Perfeito, vontade. então tá ótimo. Eu posso fazer a previsão total. Em julho vai ficar igual. Porque já tá liberado. Puxa Então já vida. sei. Ah, não, aí não valeu. Vai, não foi nada sensitivo Em agosto, isso. então, em Quando agosto. você acha que a coisa melhora? Outubro? Eu queria muito que eles avançassem pelo menos um mês, 2 meses antes de outubro. Mas eu não acho que, pelo que eu tô vendo, eu esperava para esse mês de julho, mas não rolou. Então eu tô achando que vai ser só em outubro mesmo, tá? Porque só vai ter agosto e setembro. E aí depois já vem outubro, que é um novo ano fiscal, que eu acho que eles vão avançar e bastante. Mas pode ser que em agosto eles avancem um pouco, pode ser que em agosto eles avancem um mês, 2 meses, isso é possível, tá? Então eu não eliminaria essa possibilidade, mas eu não tô com uma expectativa mais acerca disso. Positivo, sim. Exato. O pessoal tá perguntando, gente, quais são as alternativas? Pessoal, a gente está desde o início da live. O doutor Guilherme falou de um visto excelente, que é o L1, né? Falamos um pouquinho de L1A, L1B. Tem gente aqui perguntando, e quais são as demais alternativas? Demais alternativas, a gente também falou que é ao longo. Uma delas é a própria extensão. Tem um O que é próprio muito visto bom, de que o pessoal estudante. também Tem não gente perguntando pensa dia muito. 2. Tem o J também. O J, gente, é um visto de intercâmbio. O único cuidado que eu recomendaria você ter é garantir que o seu J não entra no 212G, que é basicamente o 2-year Foreign Residence Requirement. O que isso significa? Você tem que ficar 2 anos Traduzindo. fora do país depois de Depois completar termina o o seu J. período aqui. E aí você teria que pedir um waiver. Então, você não quer entrar nessa queremos. agora, que se você está com o EB2NW pendente. O J, inclusive, é o visto do pessoal que vem para intercâmbio na Disney? É o J? Também. Mas o pessoal vê muito isso, né? Ah, intercâmbio na Disney. Mas, gente, o J pode ser para auxiliar de pesquisa. Então, tem muito pessoas dentro de universidade que tá com visto J. Pode ser para professor universitário também. Pode ser para au pair também. O J, ele é um visto, assim, diverso, tá? Muita gente tem J. Então, eu já vi, inclusive, sabe a empresa júnior? Universidade Federal Brasileira tem bastante empresa júnior, né? Eu já vi visto J para pessoas que estão à frente de empresas júnior de universidades americanas. Então, assim, o J ele tem uma múltipla funcionalidade. O ideal é você encontrar um programa que seja mais adequado para aquela expectativa sua, tá? Principalmente universidade vai ter bastante, pesquisador vai ter bastante J, tem muito pesquisador com J. Então, ele é uma excelente oportunidade para você que está dentro dessa área. Temos também o O1. O O1 é para quem tem, digamos assim, você está no caminho do EB1, mas você talvez não tenha chegado lá. Você pode ser um A1, então você tem, às vezes, matéria publicada, você tem já participou do julgamento de avaliação, avaliou os outros da mesma área e tudo mais. Você tem uma possibilidade do A1, talvez. Então, vale a pena também entrar em contato com a gente. O bom do A1 é que ele é considerado informalmente um visto de dupla intenção.
não tem um dispositivo legal que faça um a um como dupla intenção, mas ele é considerado informalmente. E a Andrea, que é a nossa cliente, inclusive, ela até está falando, legal, obrigado, porque ela estava perguntando justamente de alternativas para pesquisador. E o Jota é uma excelente alternativa para pesquisador. Muito legal. Pois bem, gente, então estamos sim dando aí as alternativas, antes que o pessoal fale, esse clickbait aí pra gente clicar e vocês não entregam conteúdo, não tem isso aqui não, o doutor Guilherme está dando alternativas. E aí eu queria responder uma pergunta de alguém que está aqui, está perguntando o seguinte, se eu estou nos Estados Unidos e aplico o EB2NW como consular, porque está sendo essa forma neste momento, já que não está current, não é isso? Então a pessoa está aqui, a petição ficou pronta, enquanto ela está aqui, ela aplica e ela coloca lá que a modalidade é consular. Ele está perguntando, preciso ir ao Brasil para a entrevista ou qual seria a outra alternativa? Olha, se você aplica para consular, tá aqui, depois vamos supor que vira current ou chega na sua priority date, você pode aplicar um ajuste. Você não precisa ir ao Brasil para entrevista. Você já está aqui há um tempo, não vou para o Brasil, quero aplicar daqui. Você pode aplicar o ajuste de status. Só que você tem que ver se você está aqui legal, então tem que garantir todos esses... E lembrando que depois que você aplicar o ajuste, até sair pelo menos a sua autorização de viagem, você também não tem a opção de ir e vir. Então tem que sentar e esperar o ajuste, né, finalizar aí todo o processo. Sim. Tá. Essa é a palavra de alguém que recebeu o Green Card antes de receber a autorização de viagem. Continuando, doutor Guilherme. Então, porque a gente precisa saber isso, gente, porque na teoria, né, eu me lembro perfeitamente quando eu fiz a minha primeira consulta com um advogado de imigração em Belo Horizonte, e eu lembro desse número, ele falou assim, prepare-se para ficar 7 meses sem ver a sua família. Ele virou advogado aqui no final do ano passado. Ele virou. Ele é um cara bacana. Ele é. É um profissional muito bom. E ele falou, prepare-se para ficar 7 meses sem ver a sua família. Agora que eu estou por dentro do rolê, eu entendo o que ele queria dizer. 90 dias para eu aguardar para aplicar o ajuste de status e os 4 meses que demoravam o combo. O combo, na época, era mais ou menos essa média, não era isso antes da pandemia. Ou seja, 4 meses para chegar a minha autorização de trabalho, viagem e social. Ou seja, com 7 meses eu poderia voltar ao Brasil tranquilo e aguardar o meu visto. E na prática... 2 anos e 7 meses sem ver a minha família. Ou seja, então, é uma coisa que na hora de aplicar, você precisa ponderar. Algumas datas são estimadas, mas nada é garantido. Então, a pessoa poderia ir ao Brasil fazer a entrevista ou poderia... Então, ela poderia voltar, vamos dizer assim, e fazer a entrevista lá e já entrar com o visto de imigrante. Ela pode fazer isso também, tranquilamente, né? Desde que ela esteja legal aqui e tudo mais, ela pode fazer isso tranquilamente, sem medo. E vai para o Brasil, faz a entrevista consular e volta com visto de imigrante estampado no passaporte, só espera o Green Card chegar. Temos um cliente que chegou, foi em abril que ele chegou, né? No final de abril? Que a gente... que a gente recebeu. No final de abril chegou, ele entrou nos Estados Unidos, ele estava com visto de imigrante estampado no passaporte, entrou no final de abril nos Estados Unidos, e o Green Card dele chegou na semana passada. Semana passada a gente já entregou, com champanhe e tudo. Exatamente, que é a nossa tradição. E aí, 2 meses da entrada, chegou o Green Card dele. Pelo menos, né? Deu até menos do que a gente tinha como expectativa. E teve gente que mandou aqui na caixinha de perguntas, doutor Guilherme, acho que é a angústia de muita gente, né? E a gente tem que ser honesto também. Quem está nos Estados Unidos e deu entrada no NW consular, quais os riscos solicitando agora extensão como turista? Vamos lá. Existe risco, não existe risco? Quais cuidados devem tomar? Olha, risco sim, existe, né? É aquilo que eu falo, gente, eu sou muito transparente. Eu não fico vendendo promessa que eu não vou conseguir garantir que eu entrego para vocês. Risco existe? Sim, existe. Como existe risco em qualquer aplicação, mesmo que não seja nesses casos. Agora, quando você coloca que é consular, em geral, você pode, por exemplo, argumentar que sim, você tem um 140 aplicado, que isso é algo que a USCIS sabe. Você não está tentando esconder da USCIS isso, mas que é consular. E que quando for aprovado, vai para o NVC e você vai tomar parte no consulado, e não aqui nos Estados Unidos. Então, que um não tem nada a ver com o outro na extensão, tá? Essa é uma justificativa perfeitamente possível, ainda mais se você tiver marcado que seu I-140 é consular e não via ajuste de status. Agora, se você marcou que seu I-140 é via ajuste de status, aí você começa a complicar um pouco a situação, né? Porque aí eles vão falar, calma aí, como assim? Você pretende fazer um ajuste, mas você quer fazer uma extensão? Então... Nesse sentido, pode prejudicar bastante a sua explicação para a USCIS.
A Agnes está falando aqui, Alessandra, o meu processo que você deu início está quase pronto com a doutora Marina. Tem início, não, a doutora Marina fazendo do início ao fim, você está em excelentes mãos. Eu já estou aqui na torcida, Agnes, para tomar champanhe com você. E olha, o Marine Broker, que é o Paulo, né, Paulo tá aqui Schumacher. falando com a gente também. Doutor Guilherme, quero tomar champanhe com você em breve. Meu Ele é Deus do EB1, céu, então ele não vai nem ter que esperar o Visa Bulletin. Ele já Muito tá bom. aqui com o visto de imigrante, dependendo aí do consulado, quão rápido o consulado consegue processar o caso dele especificamente. I-140 pendente de análise após RFE. Isso é preocupante, doutor Guilherme? Gente, é muito comum ter RFE dentro de um I-140, tá? Então, eu não vejo um motivo para se preocupar só porque seu processo caiu numa RFE. Tem boas chances dele ser aprovado independentemente, tá? Ah, mas ele Tem pode ser várias negado? aprovações aqui Pode, pós-RFE. exato. Não, isso é a maioria. É quase a o mais grande comum maioria, hoje é. do que a aprovação direta. Exato. É. Então, assim, na prática, você vai ter chances iguais. E olha sua colega falando, que caneta linda, Alessandra. Sua muito colega de sala. Quem? Minha colega de sala? Ó, eu não vou falar que eu peguei dela, porque ela me deu. Então, tô usando, achei muito chique. A Sara fez uma pergunta muito interessante, doutor Guilherme. E o contrário, se aplicar dos Estados Unidos e quiser voltar para o Brasil até a Priority Date, posso mudar para consular? Se você quiser aplicar do Brasil e depois Não, voltar aplicar nos Estados Unidos e depois ir para o Brasil. até a Priority Date. Então você vai basicamente precisar depois mudar. Você aplica inicialmente como consular e depois você... Ele falou, posso mudar para consular. Deve ter aplicado como ajuste, por exemplo. Aí vai estar É, demorando entendi. demais, quero voltar. Nesse pro Brasil. caso, você tem que protocolar um formulário chamado I-824, tá? O Só um I-824, advogado de imigração poderia te dar essa resposta, né, Sara? Vamos lá. o I-824 é você pedindo para a imigração tomar alguma ação após o seu I-140 aprovado, né? Eu não recomendo fazer essa mudança, porque na prática o I-824 ele vai ser julgado independentemente e aí ele vai ter o tempo de processamento dele, Igual do processo? às vezes mais. Uau. Hoje, se você É uma entra no fila, Processing então. Times, se você entra no Processing Times da USCIS no I-824, você vai ver que está estimado em 2 anos de julgamento do I-824. Então, não é uma coisa rápida. Então, assim, existe uma forma, mas você não recomenda. Então, por Exato. causa do tempo de processamento Exato. desse formulário. Muito bem. Pessoal, me cobraram uma coisa aqui. Pessoal, quer agendar consulta. Quero saber como é que eu faço L1A, L1B, é o meu caso, não é? Vamos fazer uma consulta, então, com um dos nossos advogados. Você pode entrar aí no perfil do Dr. Guilherme, no Linktree, tem todas as informações, inclusive o WhatsApp, um lugar para você mandar o seu currículo e a gente fazer a avaliação gratuita para você e te falar se você é elegível ao EB2NW ou se quiser marcar direto a consulta para saber sobre o L1, sobre qualquer outro visto. O nosso telefone aqui dos Estados Unidos, 407-883-0373. A gente pede que preferencialmente entre em contato via WhatsApp, porque aí a gente vai ter várias pessoas ali para poder te responder, mais fácil do que a ligação. Mas por ligação a gente também está disponível no 407-883-0373. Entre em contato com a gente que a gente vai olhar o seu caso com muito carinho, viu? Nossa, eu lembrei do Criança Esperança agora. Se você quer doar R$50... Meu Deus do céu. Tá certo, doutor Guilherme, que eu sou assim, meio global, né? Assim, tá muito Fátima. Ela hoje me chama de Fátima. Não. Tem um Vocês ficam processo aí. com vocês. Quanto tempo, em média, tem demorado para a USCIS analisar um pedido de 140? Olha, eu vou te dizer que 4 a 8 meses eu acho que é uma boa estimativa da USCIS. Tem muitos processos que são decididos como 4 meses ou até antes disso. Mas tem uns processos aí que eles estão demorando 8, 9 meses. Temos processos que estavam 1 ano já com a USCIS, não estava sendo decidido. Aí o cliente chegou para mim e falou, doutor Guilherme, eu vou protocolar Premium Processing. Já chega. Para mim já tá tempo esperar. demais. E aí ele protocolou Premium Processing. Veio a RFE. Mas normal também de um Premium Processing, ainda mais Premium Processing. Não, E a gente já nada teve demais. casos aqui no Dr. Guilherme, que às vezes estava chegando aí em 6 meses, e aí o cliente falou, vou aplicar Premium Process, assim que liberou. Enquanto a gente estava preparando a documentação dele para mandar o Premium Process, chegou a aprovação do Exatamente. cliente. E ainda economizou $2.500. Mas a gente tem um caso que é o contrário também acontecendo e o cliente até falou, será que eu consigo pegar meu dinheiro de volta? Eu falei, já era. Agora já é. Ele protocolou o Premium Processing um dia depois que chegou lá o Premium Processing, foi aprovado o processo dele. Aí ele me perguntou, você acha que foi por causa do Premium Processing? Eu falei, não. Meu Não tem como. Se fosse o Premium Processing, o cara jogar em um dia. foi de L1. Não, foi Não, de EB2 mesmo. Aí eu falei, não.
Não foi premium process. Gente, a Érica Carneiro perguntou: E2 para portugueses já está liberado para aplicação imediata? Já está, Érica. Nós já temos casos em andamento aí. Mas tem que ter um cuidado porque na prática, no site do Departamento de Estado, Portugal ainda não consta. Portugal está com uma complicaçãozinha Ainda bem que tem um advogado de imigração, né, gente, nessa live. Porque aqui, ó, curiosos como eu, como assim, doutor Guilherme? Mas a gente está montando processo para pessoas de Portugal, e aí? É porque no site do Departamento de Estado não está incluso o nome de Portugal ainda, porque lembra, o E2, gente, ele tem alguns requerimentos. Quando você, primeiro, você precisa ter uma aprovação da lei, um tratado de comércio. Segundo, você precisa ter uma reciprocidade, ou seja, o outro país tem que ter o mesmo programa para cidadãos americanos. Portugal ainda está estruturando, né? E aí nós, como brasileiros que temos a maior parte da nossa cultura burocrática vindo de Portugal, sabemos bem que isso demora. Mas Portugal está estruturando um programa específico para cidadãos americanos que possa ser compatível com o E2 também. Né? O Golden Visa não atende todos os requerimentos, então eles estão precisando estruturar melhor isso daí. E aí, sim, vai ter no site do Departamento de Estado. Mas a gente já pode ir preparando o processo dos portugueses para poder aplicar. Muito bem. Tinha uma pergunta aqui. O Eduardo está perguntando: tem notícias de green card revogados devido a não seguir business plan? Você pode falar algo sobre isso? Ouviram algo a respeito? Gente, essa questão das revogações, eu confesso algumas coisas assim. Eu ouvi falar, tá? Não são processos nossos, então eu não tenho um conhecimento mais detalhado sobre o que está causando essas revogações. Eu ouvi falar de rádio corredor. Então, eu até prefiro não entrar num detalhe do que pode ser isso daí, porque eu não quero, né, cometer nenhuma falta ética de falar o que é. E eu só ouvi boatos mesmo de processos de EB2NW sendo revogados, mas pelos boatos que eu tinha escutado, não era sobre, porque não está cumprindo o business plan. Era muito mais ligado a problemas de fraude, investigação, a pessoa não tinha direito, a pessoa estava com presença, unlawful presence nos Estados Unidos, não foi observado isso no início. Então, os casos que eu ouvi falar são mais ligados a isso e não ao fato de business plan ou não ser cumprido. Mas eu não vi nenhuma dessas notice of intent to rescind, tá? Que é quando eles revogam um green card. Se eu pegar uma notice dessa, aí eu vou ter um conhecimento mais apropriado para poder falar o que está acontecendo realmente. A Camila Dias está perguntando: qual a medida de tempo para aprovação do I-130? Sou cliente de vocês, estou aguardando há 9 meses já. Ô, ansiedade! Eu entendo, Camila, eu entendo realmente, porque não tem uma regra clara, sabe? A gente teve um caso, que é o caso do Moisés, que aconteceu na semana passada, foi aprovado em 4 meses. E eu tenho um outro caso que eu protocolei em junho do ano passado, e está também aguardando até hoje o caso de casamento. Completando 12 meses. No caso da Camila não é casamento, mas é de família também, IR, assim como esse caso de casamento sem que eu tenho fila. de IR. Sem fila, não tem fila. Isso é a não fila da imigração, né? Ou seja, 9 meses, 12 meses, infelizmente. Mas aí acontece também, do nada, de 4 meses. De 4 meses. Enfim. Muito bem, pessoal. Só lembrando aí de se inscrever no canal do YouTube para a semana que vem. A gente está online aqui, está online no YouTube e, quem sabe, sortear aí $1.000 de desconto para os clientes. Agora o pessoal reclamou aqui, tá? Falou que só tem coisa para cliente. Só tem coisa para cliente. Não cliente. Não, para cliente. Ou seja, para quem está contratando o escritório esse mês. E para quem não é cliente, estão querendo alguma coisa também. A gente vai pensar em alguma coisa, hein, gente? Vai pensar em alguma coisa. Mas o melhor é você procurar a gente para cuidar do seu processo. Além de a gente poder cuidar aí com carinho do seu processo, da sua família, de tudo mais, ainda tem a possibilidade de $1.000 de desconto se fechar até o dia 30 desse mês e a gente chegar em 1.000 inscritos no YouTube. Tá bom? Olha, e aqui tá, Green Card pode passar para filhos maiores de 21? Sim, você tem algumas categorias que passam Green Cards para filhos maiores de 21. É a categoria F1, Family Based First Preference, a categoria F2B, Family Based Second Preference B, e a categoria F3, Family Based Third Preference. Todos passam para maiores de 21. Qual a diferença delas? F1, pai americano está passando para o filho maior de 21 solteiro, tá? Hoje, a fila de espera de um F1
tá em torno de 8 anos para ganhar o Green Card. F2B, pai Green Card Holder passando para filho maior de 21 anos solteiro. A fila de espera está de aproximadamente 6 a 7 anos, ou seja, menor do que o cidadão. F3 é pai cidadão americano passando para filho casado maior de 21 anos. Hoje, a fila de espera desse está de 12 anos. Então, Uau. tem como passar? Tem. Mas Se você- é um tempo aí de espera um pouquinho. e se você está ligado desde o início da live, aonde é que você consulta essas datas? Adivinhe, Visa do Bullet. Visa Bullet. Que Visa a gente Bullet. começou a live falando dele, na verdade, por causa do EB2NW, mas lá o que se divulga todo mês não são só as datas dos vistos de trabalho. Todos os vistos, né, estão elencados ali em que data estão sendo tratados cada tipo de caso, cada tipo de petição. Ô, gente, nós passamos de 1 hora de live hoje, então também não tivemos risco de cair, né? Não. Porque hoje a fisioterapeuta acho que não está aqui para poder... Ela tá aqui, É, ela falou. segurar o Porque Guilherme. semana Ela falou, passada cheguei falou, tarde. Se o Guilherme cair, eu tô aqui para poder cuidar, não era isso? Então, É isso. então tá certo. Então, se cair hoje também, tem a fisioterapeuta para cuidar. Ninguém aí, perguntou essa semana se ele tá solteiro, mas É. continua igual semana passada. E tá, nessa gente? espera fica na América ou no país de origem? Quando você não é um immediate relative, você não pode ficar nos Estados Unidos no aguardo do seu visto, a não ser que você possa protocolar um ajuste de status. Aí você pode ficar aguardando nos Estados Unidos. Então, para quem tá aí esses 12 anos e tudo mais, não pode aguardar dentro do território americano, tem que aguardar fora ou tem que estar com algum visto, algum status legal diverso aqui no território americano, tá bom? A Jéssica perguntou, esse formulário I-824 também serve para pedir green card para filho menor de 21 anos? Não, Eu acho que aqui ela está confundindo, porque nesse caso a criança nasceu quando o processo... Não foi esse que você falou do 824? Não, Você I8 falou é quando mudou de consular, É. de ajuste para consular. eu não entendi, Desculpa. porque para você pedir green card para o seu filho menor de 21 anos, não é o I-824, é o I-130. Isso. Né? Você está pedindo green card para algum dependente Isso se seu. ele não entrou no seu processo já, porque Exato. senão ele já poderia estar, já poderia receber o seu green card junto com você, tá? Antes de você. Exato. Então, assim, tudo vai depender desse fator, tá? Agora, se você não estiver falando disso, você está falando, preciso incluir meu filho, aí é ou por meio do inquiry no NVC, do National Visa Center, ou por meio de, dependendo se for na imigração, você pode protocolar um próprio I-485 se você tiver em ajuste de status, tá? Você protocola um I-485 para o seu filho, tá? Aí o pessoal tá falando da questão do E2 de Portugal, falando, mas como assim? O que aconteceu? Gente, nós protocolamos, tá? Estamos aguardando o consulado e o consulado vai se manifestar sobre, tá? Porque isso não é uma expectativa dos Estados Unidos, é uma expectativa de Portugal em si. O consulado é quem vai se manifestar sobre a questão de quando Portugal vai conseguir, quando Portugal não vai, tá? E aí é o consulado que está solucionando essa questão. Mas o consulado não vai rejeitar uma aplicação dessa, tá? Porque existe um embasamento legal. Só que ele está aguardando Portugal, de fato, dar uma resposta para eles também, tá bom? Mas isso pode estar influenciando na espera da entrevista? Pode. Tá. E isso é uma coisa que já era para Portugal ter feito desde janeiro, tá? A expectativa era do Golden Visa. E aí tiveram problemas com o Golden Visa, tá? Até tive uma resposta de um cliente que falou sobre uma autoridade de Portugal que está sendo questionada disso também. E a autoridade está justamente falando disso, que eles estão tentando dar o máximo de celeridade possível dentro do governo português para poder atender às qualificações e os critérios dos Estados Unidos. E aí o pessoal que perguntou do E2, doutor Guilherme, ele é uma alternativa para essa pessoa que está aqui esperando também o Visa Bulletin, por exemplo, para o EB2NW, se a pessoa tem a cidadania de outro país, né, que não a brasileira, porque o Brasil não está nesse acordo. O E2 é uma alternativa para a espera? Com certeza. O E2, ele tem uma característica que é... Mas não depende do passaporte com o qual a pessoa entrou nos Estados Depende, Unidos? mas você pode entrar já com o passaporte daquela nacionalidade Tá. especificamente. Então ela não pode ter entrado com o visto de turista brasileiro, por exemplo, e mudar para o E2. Isso Sim. não. Não. Não pode. Tem que ter entrado com o passaporte da nacionalidade que você vai alegar ali para aplicar Exatamente. o E2. Então, vamos supor que eu sou cidadão italiano, além de cidadão brasileiro, eu tenho direito ao E2, porque eu tenho a Itália tem tratado de comércio com os Estados Unidos. Eu tenho que entrar com passaporte italiano, tá? Então, tenho que ter um visto de turista, de estudante, alguma coisa assim. Para eu entrar no passaporte com o passaporte italiano,
E aí sim, aqui dentro eu posso pedir a mudança de status. A grande maioria das pessoas tem ESTA. ESTA não Não pode. te libera mudar para nada. Então, se você entrou com ESTA, você não pode mudar de status nos Estados Unidos para nada. Só se você casar de fato com um cidadão americano, aplicar IR, aí é outra história. Mas ESTA não muda de status internamente, tá? Agora, tem muita gente que não sabe disso. Ah, mas como assim, turista? Se o meu país libera ESTA? Gente, você pode ter um visto de turista no seu passaporte. Mesmo que seja italiano, mesmo que seja espanhol. Ah, mas mesmo assim, mesmo tendo ESTA? Sim, você pode. Tenho clientes que temos, que a gente tem clientes, inclusive, que entraram com passaporte espanhol com visto de turista estampado no passaporte espanhol. E Porque aí não pode existe fazer o OBS. ajuste. E aí poderia trocar de status internamente para o E2, por exemplo, tá? Madrasta de cidadão tem possibilidade de 130 ser negado, já que era casada antes do cidadão ser maior? É só cumprir o requisito ou a discricionalidade é grande? Em geral, se houve um Repete, casamento Como é que é? Madrasta. de cidadão americano, né? Casada com o pai do cidadão, o pai biológico do cidadão, tem possibilidade de ser negada? Casou antes do cidadão se tornar maior de idade. Então, vou colocar um exemplo prático para vocês conseguirem compreender mais facilmente. Se você tem um filho que nasceu nos Estados Unidos, e aí você se separou da esposa ou se separou do seu marido, e aí lá na frente, antes do seu filho que nasceu aqui completar 18 anos, você casou com um novo cônjuge, tá? Vamos supor que seu filho tinha 15 anos. Pela lei americana, existe uma presunção de adoção. Então, o seu marido, ele vai ser presumido como pai adotivo da criança, do seu filho, tá? E por isso, seu filho, quando completar 21 anos, pode protocolar um immediate relative, um I-130 para o padrasto, tá? Independentemente de não ser o pai biológico, de não estar na certidão de nascimento, existe a presunção de adoção por ter casado antes da criança completar 18 anos. Se casou após a criança completar 18 anos, aí não existe essa presunção e aí não seria o caso, tá? Então, casando antes dos 18, é presumido como pai adotivo, como mãe adotiva, e aí sim, o filho sendo cidadão americano, ao completar 21 anos, pode protocolar um pedido de green card para os pais, tá bom? Muito bem. A RFE tem demorado quanto tempo de resposta? A RFE, ela não segue um padrão. Nossa, não segue mesmo. É muito interessante porque você pega na RFE e tá dizendo lá, se você não receber Segue um padrão na imigração. Vamos pensar. Premium Processing, Não. porque também É se verdade, não porque tem seguir, data. se não seguir, eles têm que devolver o recurso. Inclusive, isso é verdade, gente. Se a USCIS não cumprir o prazo do Premium Processing, eles são obrigados a devolver o valor do Premium Processing, tá bom? Ah, então aí eles fazem, nem que seja para mandar uma RFE no último dia e cumprir o padrão, né? Mas, vamos lá. Na resposta de RFE, é interessante porque tem muitos clientes que falam disso comigo. Ah, mas lá na RFE eles escrevem falando que se você não receber uma resposta deles em até 60 dias após você responder, que você pode entrar em contato com eles. Isso é verdade, você pode entrar em contato com eles. Mas não significa que eles vão responder em até 60 dias. E nem se você entrar em contato com eles, também não significa que eles vão responder. Tem A acontecido. grande maioria dos casos eles respondem antes mesmo de um mês. Pois é, a gente teve casos aqui que foram dias. Foi chegar a RFE e alguns dias depois vinha a aprovação. Mas pode ser um mês e pouco e tudo mais. Então, assim, na prática, Ainda bem que ninguém sofre de ansiedade. a grande maioria das RFEs têm sido respondidas antes de 60 dias. Mas isso não é a regra da USCIS, tá bom? Muito bem. Doutor Guilherme, tem pergunta, e de novo, a gente não vai conseguir responder todas, o que é ruim, porque algumas pessoas ficaram sem resposta. O que é bom, porque semana que vem a gente está de volta e vai ter mais pergunta para responder. E semana que vem a gente volta no Instagram e volta no YouTube. E talvez com alguma promoção, aí, dependendo da quantidade de inscritos que a gente vai Vamos fazer ter o seguinte. durante a semana. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó, para tudo. 1.000 inscritos. 1.000 inscritos é coisa, hein, gente? Para uma semana, hein? Ousado. Vamos lá, é ousado, vai. 1.000 inscritos, $1.000 para quem fechar o contrato até 30 de junho. Ah, para todo mundo fechar? Não. A gente sorteia. Ué? A gente sorteia 5 pessoas que fecharem o contrato até melhorou. 30 de junho. Melhorou bem, gente. Melhorou bem. É B2NW. Nós estamos falando. É B2NW ou é B1.
Ok. Tá. Já melhorou, gente, né? A gente vai insistindo aqui durante a semana, a gente vai conversando, doutor Guilherme, vamos ver o que mais que a gente consegue aí para a semana que vem, que o pessoal tá falando, ai, quem já é cliente, e eu que sou fã do doutor Google, enfim, A Laura sempre... tem altas sempre- solicitações É. aqui. Mas, aí, ó, o Marino Brook falando excelente live, teve outro que falou aqui que a gente estava aparecendo num jornal, muito boa live. Mas E- informação de qualidade é outra positivo ou história. negativo? Tomara que seja um bom jornal, né? Hã? Olha, eu gosto de alguns jornais. E eu gosto bastante da profissão de jornalista. Então, Obrigada. eu vou levar como positivo. Mas, assim, informação de qualidade é outra história. Então, naturalmente, quando a gente sabe do que a gente está falando, a gente vai promover esse conteúdo para vocês e transmitir essa informação de qualidade para que vocês possam ter confiança naquilo que vocês escutam da gente. Tá? Solange está falando aqui que ela sente harmonia entre nós dois, entendeu? Porque E essa assim- live com vocês dois é muito boa. Muito obrigada. e assim, Solange. Gente, eu amo as tretas do Instagram, quando o pessoal vira e fala assim, não, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade, porque eu sei que é. Eu não iria ter, eu tenho um mínimo cuidado, eu nunca iria colocar algo que pode ser controverso que não é verdade. Então, pode continuar confiando, pode ir lá, e para aqueles que falam não é verdade, um beijo para vocês. Que isso, doutor Podem Guilherme? acompanhar na live, Olha ele, gente. que a doutor gente tem Guilherme, confiança. a gente vai terminar respondendo a pergunta da Crislane, que ela falou que já é a segunda vez que ela fica mandando perguntas e não consegue. É a segunda vez mesmo, porque é a segunda live, não é isso? Então, vamos responder a Crislane. Se pode aplicar a cidadania antes do permanente chegar. Ano que vem o meu faço 4 anos e 9 meses. Meu condicional standard até 2025. Ano Pode? que vem faz quanto tempo? 4 anos e 9 meses. Meu condicional Tá estendido estendido até até 2025. Ela pode aplicar cidadania antes do permanente chegar? Pode aplicar cidadania antes do permanente chegar e solicitar porque que vale na o entrevista de cidadania seja julgado os dois processos em conjunto. Que é isso, hein, gente? Depois dessa, é pra acabar mesmo, é pra acabar a live, entendeu? Crislane, espero ter ajudado aí, viu? Olha, gente, quando a gente fica com perguntas sem responder, tem gente que fica chateado, nunca lê minha pergunta, não é nada pessoal, aqui passa tudo bem rápido, tem hora que a gente tá, né, lá em cima, Eu vai vou com o abrir- dedo aqui e vai passando rapidinho. Para vocês que estão então, falando, responde minha pergunta. Eu vou abrir uma caixinha agora, vocês podem mandar e eu vou responder as perguntas dessa caixinha, tentar responder esse final de semana. Né? A Paula vai puxar minha orelha se eu não responder, vai ficar mandando mensagem, eu respondo. dá esse final tempo de semana. responder mais uma? Uma discussão que rolou na mesa da pizzaria semana passada. Olha, como se conta o tempo da pessoa que vem muito aqui para os Estados Unidos. Então, por exemplo, a pessoa veio, ficou 4 meses e foi embora. Aí ela ficou 2 meses no Brasil. Voltou, ficou mais 3. Ou seja, ela está sempre cumprindo o que o oficial está colocando no passaporte. Existe um tempo para eu ver se ela não ultrapassou, por exemplo, o oficial vai usar sempre os 12 últimos meses, não tem critério, tem regra, não tem regra. Vamos lá. Regulamentação Federal, Isso CFR. que a gente queria saber. CFR, Code of Federal Qual é a regra? Regulations, fala o quê? Cada entrada como turista você tem 180 dias de status, a não ser que o diretor distrital do CBP local que te deu admissão reduza o tempo de admissão. Então, na prática, 180 dias a cada entrada. Você não ficou mais que 180 dias, provavelmente na próxima você vai ter 180 dias. De novo. Existe uma regra informal, que não é legal, que não está no Federal Regulations, mas que alguns oficiais aplicam informalmente, que é você ter 180 dias como o máximo que você pode ficar no prazo de um ano. Tá? Então, se você ficou mais que 6 meses no prazo de um ano, eles começam a criar encrenca na sua próxima entrada. Tá. Se você ficou mais de 6 meses nos picados ali, no Ele prazo pode de um começar, ano, por exemplo, a te dar menos tempo de estadia. Vou te dar ele mais não 30 pode fazer dias. isso sozinho, essa é a grande questão. Por isso que essa regra é tão informal. Porque ele não consegue fazer isso. O oficial dali da entrada, ele não pode virar e falar, menos tempo. A não ser que seu passaporte tenha uma validade menor do que 6 meses, aí ele pode, no próprio guichê inicial, te dar menos tempo. Fora isso, ele vai te mandar para a salinha e na salinha é que eles vão determinar o tempo, tá bom? Mas a gente já viu o cliente aqui que na entrada ganhou um carimbo de 30 dias. Mas isso foi para a salinha. E foi dentro da salinha que eles estipularam como menos tempo. Entendi. Então, ou seja, a regra é essa.
Uhum. Entrou, tem 180 dias. Sim. Saiu, ficou, seja lá quanto tempo for. É nova entrada, um novo julgamento e que a regra é mais 180 dias. Exatamente. Então, tá respondido. Muito bem. Deu, Beijo. dona produtora que a América quis? Um beijo pra vocês. 1000 inscritos, live no YouTube na semana que vem. Live no YouTube semana que vem e live aqui no Instagram, quinta-feira, 7 horas de Orlando, 8 horas horário de Brasília e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Obrigada.